Beleza, então já tá gravando já. Vamos lá. Compartilhar. Monitoria. Beleza. Vamos lá. Bom, quem estiver vendo aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você que tá vendo a aula gravada, né? No caso. Hoje mudei o fone. Em teoria é um fone melhor, né? Depois eu vou até ver na gravação depois como é que ficou. Mas começando então a aula, sei lá qual aula que é, se é a quinta, sétima, até perdi as contas já. Eu, na última aula, dei uma parte um pouco mais chata, né? Que era em relação a essa parte de provas aqui, né? E da classificação delas e tudo mais. Acho até que faltou esse trecho aqui, eu não lembro agora. E nós íamos começar então falando sobre. Nossa, isso aqui ficou tudo errado aqui. Era tudo ter ficado aqui em cima. Essa parte não, na verdade. Mas tudo bem, depois eu arrumo isso aqui nos slides pra ficar mais bonitinho. Beleza, vamos lá. Acho que faltou essa parte aqui pra gente encerrar, né, a, a parte de provas, né? Que é a ideia de direção de falsidade documental. Então, o que acontece? A gente tinha visto na última parte da aula a parte da requisição judicial, né? Então, nós estamos vendo a possibilidade aqui de entrega de documento ou coisa através de um pedido judicial, em que, se é deferido esse pedido, quem detém o documento ou a coisa tem a obrigação de demonstrar no processo, até por seguir o princípio da boa-fé processual, tem essa obrigação. Existiam algumas hipóteses, né, para que não a parte, mediante uma justificativa plausível, não precisasse demonstrar a prova, mas que se que estava tendo necessidade aqui, mas se essa decisão se prevalecesse judicialmente, mesmo com esse pedido, a parte tinha essa obrigação de trazer sob pena de algumas sanções que nós vimos na última aula, né? A gente também viu como é que funciona o registro, né, para saber e a utilização dessa prova, né, como ela funciona. E faltou então esse último trecho aqui da falsidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de agressão de falsidade documental é a natureza da falsidade, né? A diferenciação que se dá entre a falsidade material, que é uma relacionada à formação do documento, e ideológica quando é relativa ao conteúdo, né? Então, a primeira distinção que nós temos que fazer em relação aos tipos de falsidade documental surgem a partir dessa diferenciação entre a questão material e ideológica. Esse processo de arguição está no artigo 430 do CPC, bem explicadinho, bem bonitinho, certo? Deixa eu até ver. Ah, tá. Então, 28? Não, 28 é muito. 26, então. Nem eu, nem você, 26. Fica ruim também. 24, então, vamos 24 aqui no número mesmo. E eu tinha até dado a ideia da última aula, né? Eu vou de novo de abrir o CPC com vocês, para vocês entenderem como está no código, né? Então vamos lá. Artigo 430 aqui, como está descrito. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias, quando a partir da intimação da juntada do documento ou os autos. Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte querer que o juiz a decida como questão principal, no seu inciso 2 do artigo 19. Aqui fala especificamente também em relação ao momento em que a falsidade ela pode ser solicitada no processo e a gente já percebe também o prazo que se tem a partir disso, né? Então, na contestação na réplica, o prazo se mantém em 15 dias. É o prazo, né, comum do CPC, né? A ideia desses 15 dias. A partir da intimação sobre o documento dos autos. Aqui, então, uma coisa que é muito clara, né, gente? Se essa prova e ela é
uma prova com conteúdo produzido de maneira falsa, ou se a própria formação do documento já é falsa, por assim dizer, um contrato falso, ou um conteúdo apresentado e justificado por uma prova que não é, pode ser também uma prova também com esse caráter de falsidade, ele vai ser, em algum outro momento processual, ele pode até ser questionado. Mas a ideia, e aí, para tentar preservar também a ideia de a gente seguir o ordenamento jurídico para resolver ali da maneira mais correta possível, que haja essa tentativa de agressão, principalmente nos momentos apresentados, na réplica e na contestação. Só que é possível que você só, durante um outro momento do processo, verifique a falsidade da prova. E aí vai ter que ser justificado, evidentemente, porque não foi trazido num momento adequado essa arguição de falsidade, mas todo esse momento que a gente já trouxe aqui, né, de réplica e contestação, é, em teoria, o momento adequado para arguir a falsidade documental. A produção de prova documental, a gente já tem alguns tracinhos que a gente falou durante a última aula em relação ao momento que os documentos devem ser apresentados, né? Que se é na fase postulatória do processo, a gente já tinha visto, né? Então, se nós verificarmos aqui na fase postulatória, na linha processual, e é uma pena, eu gostaria, eu acho que eu sempre falo que eu vou trazer e nunca trago, né? Mas a gente dá nos slides, né? Esse acompanhamento. A fase postulatória, ela começa desde a petição inicial até a fase, até posteriormente a resposta do réu, né? E possível réplica e tréplica, até instaurar a fase de saneamento, e a partir do início da fase de saneamento, encerra a fase postulatória. Com o início da petição inicial, todo esse momento que a gente tem, e até mesmo com a resposta do réu, você tem a oportunidade de demonstrar todos os documentos, né, que são referentes ao processo. Claro, há exceções à regra. Aqui no próprio trecho em seguida já fala. Permite a admissão de documentos novos, substanciais em outras fases processuais, incluindo ou durante recursos, para atender a justiça nos casos concretos. Foi o que eu falei até mesmo na questão da falsidade documental. É possível a produção de prova documental em outro momento do processo, mas e também durante recursos. Aliás, é muito comum em situação de apelação, de instrumento, a parte acabar apresentando um fato novo, para inclusive fundamentar a sua tese, né? Não precisa ser só estritamente o que está no processo. No agravo, principalmente. Na apelação, você tem a ideia de ter ali uma certa liberdade para falar o que você quiser em relação àquele recurso, né? Você pode apresentar o que você bem entender como justificativa para provimento do recurso da apelação, mas acho que no agravo é bem mais clara essa questão dos documentos novos, ainda mais quando é caso de indeferimento de gratuidade. A pessoa vai lá, indefere a gratuidade, ele até recorrer trazendo documentos novos. Ou quando a outra parte pede para cancelar a gratuidade da outra parte e perde em primeira instância, e na segunda instância recorre apresentando outros documentos. Isso é possível. Isso é um momento de exceção que pode ser é, admitida o documento novo, né? Então, e também visando também o correto, o mais correto ao mérito da questão, né? Então, beleza. Agora começa a parte nova da aula, né? Isso aqui é um trechinho que faltou, mas até na última aula vocês conseguem ver as ligações que esses itens fazem entre si. Agora a gente continua a parte de produção probatória. A gente começa a entrar num trecho muito que eu, particularmente, é o que eu gosto mais, porque envolve, de certa forma, o meu estágio. Na real, de certa forma, eu ouso dizer que a parte mais legal que eu gosto do meu estágio, né, é essa parte de depoimento pessoal e testemunhas. Mas a gente começa com um trecho que também está presente também nas audiências de julgamento, que a gente vai verificar aqui no depoimento pessoal e
na prova testemunhal são os momentos adequados a acontecer essa produção de prova, certo? Então, antes de mais nada, se a gente for pegar no que a gente estava seguindo na parte de audiência e julgamento, vocês vão perceber que uma possibilidade que se tem é do perito ele ir até a audiência e julgamento para verificar alguma situação pendente no processo, na qual gere alguma dúvida entre as partes sobre o laudo pericial, né? E isso a gente já tinha visto em algumas aulas anteriores, já tinha abordado esse tema em alguns momentos, só que hoje a gente vai ver com clareza para que serve a prova pericial. E você logo de cara tem que entender e lembrar durante as aulas a seguinte questão: a prova pericial, ela é a prova técnica, ela é o conhecimento técnico e científico para análise dos fatos. O perito, a gente vai ver isso no próximo slide, como que o perito ele é escolhido. Ele é uma figura, primeiro que ele age como auxiliar da justiça, ele tem um caráter de imparcialidade, e sobre penas, e se for verificada alguma possível parcialidade na produção do laudo pericial, que ele seja indeferido e que tenha que ser redesignado um novo perito para a produção do laudo. O perito, ele é uma figura com grande valor no processo. Ele, e a gente tem várias maneiras de utilizá-lo, ele é uma figura que, pelo seu caráter de imparcialidade e por ele se ater a análise específica de fatos que podem gerar alguma dúvida durante o processo, ele tem uma figura fundamental na produção probatória, ainda mais na fase de instrução do processo, né, na fase instrutória. E dando continuidade, então, existem vários tipos de peritos, né? Mas a gente coloca a classificação dos peritos em espécie. Nós temos a perícia feita através de exame, através de vistoria e através da avaliação. A avaliação, já começando por ela, se trata sobre o valor do bem. Então, em processo onde existe instauração de liquidação de sentença, onde se falta ainda atribuir um valor ao objeto ou a qualquer questão que é pendente do processo anterior, a liquidação de sentença muitas vezes traz um perito para a avaliação do bem, né? Então, às vezes, no contrato às vezes se faz um contrato de obrigação, né? E a ação é de obrigação. Às vezes você vai lá, não tem mais como cumprir a obrigação e você atribui o valor da perda ali do bem, por exemplo, o perito que faz essa avaliação. Então, nesse processo, na fase de instauração de liquidação de sentença, essa avaliação do valor do bem ela é muito clara, ela é muito evidente em termos de exemplos, né, para a gente visualizar melhor, né, esse tipo de exame, esse exame não, né, esse tipo de perícia, como ela é feita. Você também tem a vistoria, que é a inspeção de bens imóveis. Essa inspeção se dá a você verificar a qualidade do bem, a qualidade da casa, se por exemplo, contrato de locação, onde relação locador-locatório e locatário, para ver quem tinha responsabilidade de preservar o imóvel, né, de verificar como ele estava antes e depois, essa inspeção que se faz para você depois conseguir saber quem tinha a razão, quem tinha o direito nessas ações onde há uma danificação no imóvel e na relação locador-locatário, quem tem a razão, quem tinha como é que estava, se o imóvel ele sofreu é, se ele sofreu um vazamento, alguma coisa, e quem tinha a obrigação de corrigir também. É claro, a obrigação de correção, claro que vai estar presente no contrato, mas eu digo que, né, em teoria, o locador sendo a figura que tem a propriedade e a disponibiliza para o aluguel, ele sendo essa figura que está locando o objeto, ele em teoria tem o dever de deixar, entregar o imóvel em boas condições. Mas se o perito ele pode verificar nessa inspeção que, na verdade, o imóvel não tinha as condições que o locador falou. Ou o locatário, quando recebeu, tinha condições boas e acabou vandalizando o imóvel, e aí
o perito ele faz toda essa análise técnica para sanar justamente essas questões. É para isso que ele serve. E por fim, mas não menos importante, existe a espécie de perícia de exame, uma análise detalhada e observação de pessoas ou objetos para extrair informações específicas. Então, veja, esse tipo de perícia é o mais comum, né? Então, acidente de trânsito, verificar quem tinha razão, né? Verificar o dano do carro, verificar como foi o acidente. O perito, ele muitas vezes consegue desvendar alguns mistérios dentro desse acidente de trânsito, às vezes numa ausência de câmbio e tudo mais, através da análise dele. Então, é muito comum esse tipo de prova ser realizada. É a mais comum, inclusive. Não, a mais comum é difícil de falar, na verdade. As três provas aqui, as três provas não, as três espécies de perícia são bem comuns na prática. E todas elas têm um caráter muito forte para sanar dúvidas. A gente já falou um pouquinho da inadmissibilidade do artigo 464, parágrafo 1º, na parte que a gente fala sobre inadmissibilidade do perito, né, quando ele pode ou não atuar, né? E aí a gente, até fazendo aquele esqueminha, vamos olhar o artigo 464. Então, deixa eu pegar aqui, artigo 464 CPC. Vamos ver aqui, ó. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. A gente já olhou essas espécies, né? E aí vamos olhar aqui o parágrafo 1º. O juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico. O juiz ele pode achar, por exemplo, que a prova a ser produzida pode vir de outro meio, sem a necessidade de perícia. E dando continuidade também ao parágrafo 1º, inciso 1. Inciso 2. For desnecessária em vista de outras provas produzidas, a falta de necessidade da análise pericial pode ser um argumento. Provas já dentro do processo já fazem a dúvida pendente ser sanada, sem necessidade de produção de prova através de perícia. E 3, a verificação de impraticabilidade. Se a verificação for impraticável, se mesmo com a perícia, a prova que pretendida ser pretendida não pode ser atingida pela mera impossibilidade, né? Então, esses são os três argumentos para indeferimento da perícia. Podem ver que o inciso 1 e o inciso 2, eles falam de falta de necessidade. Um fala mais sobre a prova do fato não depender de conhecimento especial técnico, né, de não ser necessário e não ter essa relação de dependência de um especialista na área. E quando for e a necessidade quando há outras provas que sanam a dúvida. Então, o inciso 1 e 2 são muito parecidos em relação ao que se fala sobre a necessidade da prova pericial. O inciso 3, no entanto, ele fala já sobre a impossibilidade de ela ser realizada, de que o que a parte pretende produzir com a perícia é impossível, não tem como praticar a perícia nesses casos. Então, eu coloquei até o parágrafo 1º, né? Tem até. Então, é o parágrafo 1º, na verdade, inciso 1, 2 e 3, para ficar mais completo, né? Então, muito bem. Continuando, então, aqui. Justificativa técnica, requisito de admissibilidade, necessidade de conhecimento técnico avançado. A gente, na outra slide, a gente vai ver exatamente o que esse trecho trata. Já vou até abrir o artigo 156, mas aqui o que nós estamos falando é em relação a quem pode ser o perito. Quais são os requisitos para que uma pessoa possa ser perito ou perita no processo? Então, se nós abrirmos o artigo 156 do CPC, já está aqui aberto comigo, o juiz será tido por período quando a prova de fato depender de conhecimento técnico ou científico. E aí você tem do parágrafo 1º até o 4º, ou melhor, até o 5º, todas as situações para que seja admitido o perito. No próximo slide, a gente já vê alguma dessas hipóteses. Acho que são todas, inclusive. Vamos lá.
Imparcialidade. Perito. O perito pode ser afastado se houver caso de suspeição ou impedimento. Lembra que eu falei sobre imparcialidade? Logo de cara, a prova não pode ser parcial. Ou seja, é claro que se você contratar um perito particular para que ele faça a perícia, se ele for o seu irmão, essa arguição fica um pouco defasada porque você está dando um instrumento particular para produção de prova. Ela já tem um caráter assinalado pelo próprio juízo. Mas se for uma aquisição judicial, o perito nomeado ele tem que estar fora das hipóteses de suspeição e impedimento. Seleção e qualificação. E já entra no artigo 156, parágrafo 5º. Profissionais cadastrados e legalmente habilitados no tribunal, em locais onde não haja profissionais cadastrados, eles têm a liberdade de nomear peritos qualificados à sua escolha. Então, o perito ele tem que ser um profissional cadastrado e legalmente habilitado pelo tribunal. Se não houver profissionais cadastrados, eles têm a liberdade de nomear peritos qualificados à sua escolha. O artigo 430 não, o artigo 430 não, o artigo 156, parágrafo 5º não foge disso. Ele fala assim: na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz. Ele pode escolher quem ele bem entender e deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor de conhecimento necessário à realização da perícia. Então, desde que o juiz escolha um profissional que a gente pode colocar que seja capaz e seja especializado na área para que ele possa fazer a perícia, especializado na área eu quero dizer que ele tem conhecimento profissional, tá? Não especialização como ele, por exemplo, se um profissional que tenha elementos para que ele possa comprovar o problema, né? Para sanar a dúvida, né? Então, se não houver esse cadastro, fica a livre critério do juiz. Então, isso já é uma coisa em relação ao perito, a seleção e qualificação em relação ao artigo 156. A imparcialidade é uma das características também dentro do artigo 156. Aí, acho que até cabe a gente fazer a leitura do artigo 156. Deixa eu só ver. Aqui já é o processo pericial. Muito bem. Então vamos fazer uma leitura rapidinha aqui, ó. Artigo 156, parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre profissionais legalmente habilitados e órgãos técnicos ou científicos, devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Parágrafo 1º, então, ele já nos traz as, a possibilidade de nomeação de perito, também puxando um pouquinho do artigo 5º. Na verdade, o artigo 1º ele é levado também ao artigo 5º aqui, nessa questão do cadastro. Parágrafo 2. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselho de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à OAB, aos advogados do Brasil, para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Isso aqui mostra maneiras para o processo de seleção, né, que o juiz pode se ater para nomear um perito. Então a gente viu aqui, né, a divulgação se dá através de jornais de grande circulação, de rede mundial de computadores, ou seja, para divulgar a necessidade de nomeação de perito, e a consulta pode ser feita também diretamente a universidades, ao MP, à Defensoria Pública, ao OAB e ao Conselho de Classe, para que eles indiquem, portanto, profissionais que podem solucionar e sanar a dúvida. E aí, voltando mais uma vez, essa dúvida tem que ter uma dificuldade de ser sanada a ponto que só pode ser dada por um profissional, certo? Continuando. Parágrafo 3º. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Isso aqui mostra mais uma questão de controle de cadastro, né, em relação a você ter que fazer uma avaliação, uma reavaliação por um período X para que se mantenha esse cadastro do perito, para que esse perito possa continuar atuando, né, dentro do tribunal. Parágrafo 4º. Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, no termo do artigo 148 e 467, o órgão técnico científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados da qualificação
dos profissionais que participaram da atividade. E aqui a gente retoma também ao trecho que ele fala aqui da suspeição do impedimento. Imparcialidade, por exemplo, é uma causa de suspeição e impedimento que pode desqualificar o perito. Então, continuando então agora, para a gente já matar aqui a parte pericial. Como funciona o processo pericial? A condução ela é feita pelo juiz. O juiz direciona o processo pericial, formulando quesitos e, quando necessário, solicitando esclarecimentos adicionais ao perito. Isso no fórum é muito comum, ter um despacho padrão já com alguns quesitos apresentados quando se trata, por exemplo, de ação acidentária, quando se envolve também ações de contra o INSS, por exemplo, de indenização por auxílio acidente, auxílio doença, que é necessário uma perícia para esclarecer como é que está a pessoa em relação à doença dela, às suas deficiências, né? E através disso você vê um despacho em que já estão todas as perguntas básicas que se o perito ele pode respondê-las, se ele pode sanar as dúvidas que podem surgir durante a própria perícia. A produção do laudo é responsabilidade do perito, ele entrega um laudo detalhado com uma série de provas para o processo. E é uma série de provas, eu digo, o laudo em si já é a prova. Só que dentro do laudo existe um conjunto de coisas que vão servir como prova para o processo. Então, essa análise detalhada do laudo pode ter lá, né, seguindo esse exemplo da doença, a verificação de como isso afeta a pessoa, de como a pessoa, o estado que a pessoa se encontra, da capacidade dela ou da incapacidade que ela adquiriu por conta de da doença ou do acidente. Então, são coisas que o laudo tem a função de sanar e que serve como provas fundamentais para o desenvolvimento do processo. Intervenção das partes. Por fim, as partes têm o direito de nomear assistentes técnicos para monitorar a perícia e questionar resultados representados no laudo. Isso é uma maneira de preservação até da defesa do contraditório, para que, verificado que não houve nenhuma imparcialidade, que o perito ele teve um trabalho, que ele fez um bom trabalho, na verdade, é possível a nomeação de assistentes técnicos que irão atuar, claro, para uma análise ali também de auxílio, né? Mas principalmente, e auxílio quero dizer que ele vai questionar, vai levar pontos para o perito para ele sanar as dúvidas, mas para monitorar também. Veja, imagina se você como advogado, né? Você vendo a situação de prova de produção que vai acontecer a perícia, né? Você vai ficar ressentido, tipo, pô, e se esse cara acabar sendo parcial para um lado, se ele se ele, por exemplo, se sensibilizar com a pessoa, e aí esse assistente técnico tem o dever, então, de monitorar cada passo dessa perícia e também questionar eventuais resultados apresentados no laudo. E, por fim, a gente vai falar das implicações jurídicas e práticas, e só ressaltando mais uma vez, aqui eu falei, né, do auxílio que ele pode fazer e do papel dele. Eles são auxiliares das partes. Então, você vê que não é necessário ele ser imparcial. Ele pode, como um auxiliador das partes, né, o assistente técnico, ele pode, a parte nomeando ele, pode verificar as questões que a parte quer verificar, que a parte quer trazer. Então, vai ter esse caráterzinho de parcialidade no sentido de ele questionar para fazer questionamentos ao perito, questionamentos que são das partes, né? A verdade é que, na verdade, eu gostaria de mudar essa palavra que eu usei de caráter parcial. Eu gostaria de reformar isso. É claro que ele, sendo auxiliar das partes, ele não deve comprometer a perícia nem nada assim. Eu só digo que esse mecanismo é um mecanismo de defesa da parte. A parte manda esse cara para fazer a análise, monitorar a perícia. Então,
é nesse sentido que a imparcialidade não é bem uma imparcialidade, que ele não precisa que ele, melhor, de parcialidade. Estou confuso para falar hoje. Meu Deus, tô tudo enrolado. Vamos respirar? Amém? Toma uma água então. Toma uma água. Isso que dá pra ficar falando sem parar, né? Que nem uma maritaca louca, né? Minutinho. Vamos voltar aqui então. Então, veja, só para falar. Ele é um assistente técnico, ele é uma figura contratada pelas partes. Ele não precisa necessariamente ser imparcial. Ele serve só para auxiliar as partes. É essa a função dele. Por isso que, e aí eu quis dizer que ele não tem um vínculo diretamente com o judiciário. O vínculo é a partir de uma contratação feita pelas partes. Então, acho que entendida essa parte da parcialidade que eu quis elaborar, vamos para as implicações práticas, né? E o que acontece então quando sai o laudo, né? Então sai o laudo, o que isso significa, não é? O que isso quer dizer? Quer dizer, basicamente, que a parte técnica e o juiz considerando que está tudo bem com o laudo, sem nenhuma arguição de suspeição, impedimento, que o laudo foi bem feito, tudo bonitinho, o juiz ele vai olhar o laudo e ele é um elemento importantíssimo para a formação do seu julgamento sobre, sob pena de, num futuro, isso, se não for levado em consideração, ser utilizado em outro momento, nem em possível recurso, numa sentença que não leve em consideração o laudo pericial, pode ser suscetível a sofrer na apelação, tem que ser reformulada a sentença. Então, aqui até fala, não está estritamente vinculado a ele, ao juiz, o laudo pericial, mas ele é um elemento tão importante para a formação do julgamento que ele, apesar de não ter esse vínculo, pode gerar questões para o juiz. É claro, as partes também podem se recusar, né? Pode haver a recusa da perícia, se recusar a submeter a certas perícias que atentam contra os direitos fundamentais e os direitos de personalidade. Isso aqui é uma ressalva clara, né, gente? Então imagine que é, o pedido ali de uma das partes é verificar se a outra parte realmente está com problemas de saúde graves, como ela alega. Poxa, veja, ela tem mecanismos para tentar, para outra parte que, vendo a situação, falar, pô, a pessoa já está debilitada, ela já está em uma condição precária ali. É necessária realmente a perícia? Ela pode argumentar que isso é um atentado contra o direito à personalidade dela, com os direitos fundamentais dela, e não submeter, portanto, a perícia. Perfeito. Então é isso. Agora, vamos entrar num ponto em que, em algumas coisas, eu até discordo do professor Chacon. E eu até o entendo, de certa forma, por ser uma questão muito de perspectiva. O professor Chacon, e eu lembro disso, quando ele deu aula de depoimento pessoal, ele disse a seguinte coisa, né? Depoimento pessoal não serve só para confissão, ele também serve para a produção de provas. Então, assim, isso tá errado? Não, claro que não. Chacon, quem sou eu para discordar do homem? A grande questão é que, para um juiz, se ele vai muitas vezes se ater, e isso é comum no depoimento pessoal, meramente à confissão. Porque o depoimento pessoal, ele tem essa premissa. O depoimento pessoal, ele é um instrumento processual que visa a confissão da parte sobre os fatos e também alguns esclarecimentos sobre eles. A produção de prova, nesse caso, ela é um pouco, em teoria, restrita. Por que restrita? Porque ela não poderia, de fato, ser um mecanismo de produção de provas para fazer com que a parte
ela explique melhor algumas coisas, ela serve para confessar alguma coisa, ela serve para ela, em algum fato, ainda não. Não, mas eu já vou lá. Eu tô no meio da aula aqui, depois eu. É a minha mãe, tá, gente? Desculpe. Voltando aqui, então. É, essa produção de provas, ela deveria se ater meramente à tentativa de uma parte confessar algo que a outra parte está em dúvida. Existem vários advogados que eles tentam produzir mais provas além da mera confissão. Eu já conversei com alguns juízes. Eles normalmente se atêm meramente à parte da confissão. Então, mesmo que surja uma produção de prova ali de alguma outra coisa, de alguma outra questão, ele vai se ater meramente à confissão. Então, veja, até na própria formação, não, né? Na própria ideia do depoimento pessoal, somente a parte contrária pode pedir depoimento pessoal. E muitas vezes eu vejo e eu vou lá e faço audiência de seu julgamento lá com o doutor, gravo lá. E muitas vezes eu não sei por quê. Eu queria que algum advogado me pudesse explicar por que que muitas vezes a cada 10 audiências que eu faço, 5 advogados de alguma das partes vai lá e faz o bendito pedido que é: eu quero o depoimento pessoal de ambas as partes. Como? Como você vai fazer o seu próprio autor confessar alguma coisa? Ah, não, porque o autor ele vai deixar claro, como ele não pode mentir, ele vai deixar claro a situação ali da inicial, mas já está na inicial. O que o autor e o que o réu colocaram, em teoria, em um está na contestação e outro está na petição inicial. Isso é teoria. É claro que se tiver alguma divergência apontada ali na própria contestação, aí cabe muito bem o depoimento pessoal. Tipo, pô, você apresentou tal coisa aqui, mas como é que foi esse fato? Esse fato foi assim mesmo? O que o senhor está querendo dizer com isso? Como é que funciona? Como é que funciona, né? Como é que vai ser esse negócio aí? Aí, beleza. Se ele verificar isso, é mais que vale para o pessoal. E realmente, muitas vezes, traz confissão. A parte, às vezes, vai lá e deixa escapar alguma coisa sobre o fato que ela alegou em algum momento na sua petição, na sua contestação, na sua defesa, que pode ser fundamental para o processo. Mas o que eu quero dizer é, o mecanismo de depoimento pessoal, ele tem como característica primordial a confissão. Então, apesar de que alguns advogados tentem colocá-la como maneira diferente, e tá até aqui no slide dele, se eu não me engano. Até tá aqui, ó, quer ver? Aqui em cima, sentença. Aqui no depoimento pessoal. Eu lembro de ter visto esse trecho aqui, ó. Não se limite a extrair confissões, pois o magistrado pode avaliar toda a sessão de depoimento para formar seu juízo acerca do caso. Isso aqui está no slide dele, slide 33. No entanto, não se limita a extrair confissões, pois o magistrado pode avaliar toda a sessão de depoimento para formar seu juízo acerca do caso. Aqui ele está querendo dizer assim, pô, o juiz ele vai valorar todo o depoimento pessoal. Talvez isso seja na teoria, na prática, ele se atém somente à confissão. Você pode verificar lá, isso é um absurdo, deveria ser valorado todo depoimento. Bom, é o que eu mais vejo na prática. Eu faço audiência com um doutor só, mas eu já conversei com outros juízes, né? Eu não vou falar os nomes dele, né, evidentemente, né? Porque também, pelo amor de Deus, né? Daí também eu quero decretar logo o fim do meu estágio. Mas acreditem, tem uma galera, muitos juízes que só se atém a justamente a confissão. Claro, em caso de pessoas jurídicas, a gente tem na ideia do direito trabalhista uma ideia do seguinte, né? Uh, só pode fazer prestado por mim pessoal, só pode a parte, né? Se for uma casa de uma empresa jurídica, tem que se ater a levar como parte ré do processo exclusivamente uma pessoa da empresa que tenha conhecimento dos fatos, certo? É um pouco dessa ideia do mesmo pessoal, até porque, veja, se você levar uma pessoa qualquer ali que não está sabendo de nada do caso, realmente não vai servir para nada. Mas se aí na hipótese de confissão, concordam comigo que um preposto
que muitas vezes não tem conhecimento sobre a ação, representante legal, que não. E aí, esse tem no caso, né? Mas o preposto aqui que está colocado, ele não tem muito conhecimento de fato do que aconteceu e tal, ele está lá representando a empresa. Então, quando tem um preposto aqui, nesses casos, não é muito difícil ter essa questão de depoimento pessoal. Ele pode prestar, desde que tenha conhecimento dos fatos. Só que é muito difícil. Os representantes legais, em contrapartida, não. Eles não, muitas vezes podem ter esse conhecimento dos fatos para prestar depoimento. Mas se o preposto, o juiz normalmente até indefere, né? Pô, sabendo que vai o preposto tal para audiência e o cara vai lá e pede, o cara fala, alô, peraí, vamos sentar aqui, ó. Quer ver? Tá, perfeito. Então, beleza, voltou. O dia tá muito legal hoje, tá muito louco, né? Quer dizer, primeiro a minha mãe entra aqui no quarto, falando assim, né, pra conversar comigo, tô no meio da aula. Aí, em algum momento ali também, eu não sei o que aconteceu também na aula, que, que me interromperam aqui, alguma coisa. Agora a bateria do fone acaba, quer dizer, tá ótimo, né? O que vai acontecer? Caiu o mundo? O que vai acontecer mais? Tudo bem, vamos continuar. Então, em relação à pessoa jurídica, é isso, certo? Que quem pode prestar depoimento nesse caso é o preposto e o representante legal. Só que o preposto a ressalva de que, em muitos casos, o depoimento dele não vai ser muito útil ao processo. Em casos de absolutamente incapaz, seus tutores ou seus curadores devem prestar depoimento pessoal. Se for relativamente capaz, eles podem depor diretamente. Tem que ter um cuidado com isso, é evidente. Tem que se observar as limitações de que ele possa ter para poder falar, alguma questão que ele possa ter. Mas em casos de relativamente capazes, aí eles podem depor diretamente. Absolutamente capaz. Exemplo, menor de idade. Menor de, vamos lá, o cara tem 12 anos, certo? Tutor ou cuidador especial vai depor, né, para a criança, certo? Continuando, procedimento deve ser expressamente formulado, geralmente nas peças iniciais, reiterado na fase de especificação de provas. E aqui surge uma questão do preposto, né? Por que que eu falei isso? Porque muitas vezes o cara pede só assim na petição, requer depoimento pessoal da outra parte, e a empresa jurídica. Aí o que acontece? Ah, legal, quem vai é um preposto? Qual vai ser a utilidade? Qual vai ser a devida utilidade do depoimento pessoal? Zero. O cara não. Quer dizer, zero assim, né? Dependendo do preposto que for. Talvez, muitas vezes, os caras apresentam o cara de preposição no dia. O preposto sabe no dia que vai participar da audiência. Então, são casos que o depoimento pessoal ele não vai ter devida produção probatória vai ser eficiente de fato, né? Mas voltando aqui, então. Deve ser previamente formulado, geralmente nas peças iniciais. Então, normalmente lá na petição inicial ou na contestação já tem um pedido assim do tipo, naquela parte de produção geral de provas, às vezes tem até uma especificação mais clara, do tipo, e requer isso também o depoimento pessoal da outra parte, junto com a prova testemunhal. É comum. Mas isso, se não tiver sido reiterado na fase de especificação de provas, pode acontecer, inclusive, um indeferimento, né? Por prescrição do direito. Se ele não apresentar de novo na fase de inspeção de provas, vai se perder o direito. Lá, se só tiver na inicial, só tiver na contestação, não vai valer. Tem que ser reiterado na fase de especificação de provas, sob pena de não ser produzida a prova em relação à prescrição, por conta da prescrição. Certo? Muito bem. A recusa de depor justificada da audiência. Isso é uma questão complicada. Por quê? Após a devida intimação pessoal
e advertência sobre a pena de confissão, a interpretação de que os fatos alegados contra a parte serão verdadeiros. Então, veja, tem uma questão. A recusa de depor já presume se o cara tá lá e se recusou a fazer o depoimento dele, certo? Beleza, então isso aqui tira. Agora, isso aqui é importante. A ausência injustificada da audiência após a devida intimação pessoal e a evidência sobre a pena de confissão acarreta a presunção de que os fatos alegados contra as partes são verdadeiros. Tem uma ressalva aqui. Qual é a ressalva? Essa ausência injustificada da audiência, a parte pode não ter comparecer à audiência se a intimação não acontecer. Essa intimação tem que ser feita pelo juízo. Essa intimação não pode ser uma intimação feita meramente pela outra parte. Então é muito comum que antes da audiência acontecer, a parte vai lá e já requer recolhimento de custos para a intimação para que a parte compareça em audiência. E essa carta, ela serve justamente para que, se caso ela falte, se ela faltar em audiência e tendo a ciência dela através da intimação pessoal, e também se a parte dentro da recusa de depor, junto com tudo isso, né, já tiver advertido sobre a pena da confissão, isso vai gerar a presunção de que os fatos alegados contra a parte são verdadeiros. Seguindo um pouco também a ideia do direito trabalhista, naquela ideia da ausência da parte já presumir presunção da verdade dos fatos. Certo? A gente vai analisar que isso, na verdade, é uma confissão ficta, não é expressa. Ela é uma confissão de presunção. Não quer dizer que o cara, então, tudo tá ligado ali, já está expressamente é verdade. Não quer dizer isso. Significa que vai se presumir que todos os fatos ali alegados contra a parte são verdadeiros. Isso acarreta já por si só um grande prejuízo ao processo para outra parte. Vamos lá. Quando que vai acontecer o depoimento pessoal? Em teoria, durante a audiência de julgamento. É essencial, e aqui eu até ressalto, né? É essencial que a parte seja intimada pessoalmente, pela carta. Às vezes até por oficial de justiça, se for o caso. Inclui a explicitação das consequências de não comparecer ou de se recusar a depor. Todos esses elementos têm que estar bem claros para a parte. Se não tiver claro, vai acontecer em outro momento a audiência, vai ser designada, né? Então, tem que ter todos esses elementos completos para que se aplique a presunção de veracidade dos fatos, a confissão ficta, certo? O juiz conduzirá a inquirição, inclusive permitindo que a parte contrária faça perguntas com sua intermediação. Muitas vezes é comum o juiz até falar assim, conceda a palavra à parte, para que a parte já possa fazer as perguntas diretamente para a outra, para o autor ou para o réu, para que ele já comece a tirar as dúvidas que ele precisa tirar para o processo e fortaleça o seu entendimento e fortaleça também o entendimento do juiz sobre o caso. Perfeito? Tudo bem. Interrogatório das partes versus depoimento pessoal. O que é o interrogatório das partes? Então vamos ler aqui. Procedimento judicial consideravelmente pelo juiz, solicitado por este quando entender necessário e a qualquer momento processual, destinado a clarificar aspectos obscuros ou contraditórios do caso em julgamento. Pode ser dado a qualquer momento do processo, critério do juiz e não visa a confissão, mas sem obtenção de informações que auxiliem a resolução do litígio. Além de comparecimento, embora não sujeite a parte apenas de confesso, pode prejudicar sua posição no processo, pois decidirá com base nas provas disponíveis. Pode incluir a interpretação de sua não cooperação como indicativo de que as alegações contrárias possam ser verdadeiras. Esse interrogatório aqui, ele está querendo dizer em relação a um procedimento que se tem dentro do CPC, do juiz conduzir a sessão, certo? Essa condução do juiz, ele faz de ofício, e é uma condução que, e aí é um caso raro, dele mesmo olhar e falar assim, por ofício, que ele necessita o depoimento pessoal da parte, né, que a parte esclareça os pontos para ele, e aí se tira a questão da confissão, ele só quer que o esclarecimento da outra parte. Isso pode ser solicitado fora de uma audiência de julgamento, pode ser dado através de uma outra audiência, né? Então, quer dizer, seria uma audiência de julgamento, só que não precisaria ter, por exemplo, testemunhas lá, poderia só servir a audiência só para esse momento processual, certo?
Então, isso tudo é o mecanismo que se tem do juiz conduzir a sessão para que ele consiga convencer fortalecer o seu convencimento da ação. Agora, por fim, e não menos importante, confissão. A gente falou muitas vezes aqui sobre confissão, confissão. Tá bom, mas o que que é confissão? Ora, Lucas, não seja idiota. Todo mundo sabe o que é confessar. Você vai lá pro padre, você vai e confessa para ele os seus pecados. Você está falando para ele ali tudo que você já cometeu de pecado, tudo ali é verdade, tudo que você está falando em teoria é verdade. Você está confessando pro padre os seus pecados, falando né, de maneira para que ele os perdoe, né? Então, né, imagina, você vai inventar um pecado para daí o cara. Não, não existe isso, né? Você vai lá e fala, confessa uma verdade. Mas essa confissão, ela pode ter várias situações dentro do judiciário. E a gente tem até classificações dessa confissão. Então vamos lá. Confissão ou ato de pela qualquer parte que conhece com verdadeiros fatos que são prejudiciais aos seus próprios interesses e favoráveis ao adversário, influenciando decisivamente a convicção do juiz. Essa confissão aqui, se você for ver, pô, como é que a parte vai deliberadamente falar que o fato ali, por completo, ele é sabendo que ele vai se prejudicar, né? Vai falar para outra parte, olha só, tudo que a parte falou é verdade, tudo que eu falei é mentira, né? Não vai falar isso nunca. Por isso existem essas classificações. Então vamos ver como é que isso funciona. Continuando também, né? Consiste exclusivamente na admissão de verdades fáceis, não implicando diretamente em uma renúncia de direito ou reconhecimento jurídico do pedido. Ele pode, por exemplo, só alegar parte dos fatos. Ele pode falar que, ó, isso aqui tudo é verdade, mas não é esse o valor. Ó, isso tudo é aqui que ele falou, até aqui é verdade, o resto não é. Então, são maneiras de você, ó, não é que eu estou renunciando ao meu direito, não é que eu reconheço que o meu pedido ele não tem nenhuma força jurídica. Eu só admito que alguns trechos ali podem ser verdades ou até sua totalidade, mas discordar do valor, por exemplo, alegado, isso é possível. Isso acho que a melhor coisa que vocês, estudantes de direito, podem fazer é ver uma audiência de instrução de julgamento para ver como que isso funciona. Essa parte de depoimento pessoal, essa parte da confissão, como ela funciona, né? No processo você vai conseguir também perceber algumas coisas, mas acho que essa parte prática, ela é importante para vocês entenderem como funciona de fato. Eu tenho um textinho aqui sobre a confissão, ok, beleza. Agora, tem uma classificação pequenininha aqui, né, que é feita. E acho que se prova Samuel vai ter que dar aula que vem, hein? Quero só terminar então aqui as partes da confissão, que o tempo está curtíssimo. Falamos muita coisa hoje, mas a gente já vai entrar no próximo aula sobre na parte de inspeção judicial e começar a sentença, que é legal, certo? Vamos lá, voltando. Confissão. Pode ser judicial, pode ser judicial. Isso é evidente, né? Judicial acontece dentro do âmbito do processo ali, dentro é, do âmbito jurídico, extrajudicial de maneira fora o processo, fora do processo, né? Pode ser espontânea ou provocada. Ela pode surgir do cara simplesmente alegar que, ó, o fato aconteceu assim assado e tal, estou confessando esse fato, mesmo sabendo que é prejudicial à parte, ou provocada. A gente já viu lá que o juiz, por exemplo, ele pode, né, a parte não vai querer contar, talvez, algum fato ali, mas se ela for provocada em audiência, por exemplo, a ter que falar, ela tem que falar. Ela é por isso que ela é provocada. Não pode confundir isso em relação a coagir a parte, não é isso. A gente vai até ver que coação nesses casos ali gera a perda da eficácia da confissão. Ela pode ser ficta ou pode ser expressa. Ela pode ser expressamente dita ou escrita pela parte, ou ela pode ser ficta, no caso de ausência, como a gente viu ali, né? Então, aqui nesse caso, a gente já viu aqui que a ausência. Cadê? A ausência de cada audiência após a devida intimação pessoal e advertência sobre a pena de confissão, isso pode gerar a confissão ficta. Então, a parte não confessou de fato ali a situação dela, a verdade dos fatos, mas por conta da legislação dá essa confissão ficta. Ou ela pode ser tácita, mas isso é um pouco complicado. Quando os gestos ou as falas, o comportamento da parte, para ela não falar sobre o. Deixa eu até arrumar isso aqui, eu vi que faltou uma parte, né? Cuidado com os gestos geram a. Melhor, vamos lá.
podem. Caramba, não sei escrever! Podem gerar a confissão. Ou seja, quando as próprias. Meu Deus do céu! Confissão. Pronto. Isso. Pode gerar confissão. Ou seja, quando na verdade, de uma maneira do que. Pelo que ela falou, ela nem quis falar sobre aquele fato, mas acabou falando sobre ele, e deu para perceber que ela falou ali, esclareceu o fato sem querer, por assim dizer. A gente diz que essa confissão foi tácita. Certo? Isso aí é uma definição que está. Se você fazer uma pesquisa sobre essa, aparece rapidinho ali para vocês entenderem o que ela é. Mas assim, honestamente, vamos se ater a ficta ao expresso, que é só uma observação que eu vi, né, antes de dar a aula. Vamos se ater a confissão ficta ou expressa, confissão espontânea ou provocada e judicial e extrajudicial, que são as classificações mais comuns que a gente pode fazer da confissão. Por fim, não menos importante, vamos falar sobre a eficácia da confissão, sobre a sua perda de eficácia e sobre a indivisibilidade da confissão. O que isso tudo quer dizer, Lucas? Vamos lá. Eficácia da confissão. A confissão, tanto judicial quanto extrajudicial, torna os fatos confessados incontroversos, precisando de prova adicional, a menos que o juiz considere necessário cotejar. Cotejar, tá certo? Ou era cortejar? Cotejar. Confissão com os elementos do processo para formar sua convicção sobre o caso. A confissão, então, portanto, ela é uma prova que ela é tão forte nesse sentido, a confissão, né? Ela é tão forte, que dispensa qualquer outra prova. Ela já é absoluta nesse sentido. Ela já vai deixar com que todos os fatos ali que ela abordou já são se tornarem controversos. É evidente que o juiz ele pode considerar que, para a convicção do caso, seja necessário outras provas, outros elementos, mas aqueles fatos alegados ali pela outra parte têm que ser considerados uma prova incontroversa, uma prova que não vai ser necessário, não vai ser possível sequer uma prova adicional para modificar isso, porque já está confessado, já é dito como verdade aqueles fatos. Agora, se for analisado que a confissão aconteceu decorrente de erro, coação ou dolo, através de ação própria pelo confitente, ela vai ser, evidentemente, desconsiderada. Não vai ter eficácia. Ela foi coagida a falar aquilo. Ela não queria confessar, mas ela foi obrigada a confessar. Isso vai ser anulado, a confissão vai perder a sua eficácia, e isso não vai gerar nenhum prejuízo ao processo, mas vai gerar, evidentemente, com que a confissão não tenha nenhum valor. Então, ela não vai servir como uma prova ao processo. E em relação à indivisibilidade da confissão, por que é considerada indivisível? Porque ela deve ser aceita como um todo, né? Só vou aceitar o trechinho que o cara falou como verdade. Não, não. Tem que levar em consideração todo o trecho, todo o depoimento pessoal, ele tem que ser levado em consideração no que diz respeito à confissão. Não confundam com o que eu falei em relação com o discordo em partes do Chacon. Vai valorar todo o depoimento pessoal. Aqui nós estamos falando da confissão meramente, certo? O depoimento pessoal pode trazer elementos que nem se importam no processo. A questão aqui é, tudo que ele confessar de fato, tudo que for a matéria de confissão, tudo isso ele tem que ser levado em consideração. Agora, se houver fatos novos que surgem, vamos ler o salvo ali que eu embolei aqui para falar. Salvo quando novos fatos surgem que justifiquem sua divisão para fins de defesa ou reconvenção. É uma questão de exceção, né? Assim, se houver um fato novo ali que vai fortalecer a ideia da defesa da reconvenção ali, pode ser uma justificativa só uma parte ser aproveitada, outra parte ser considerada, certo? Esse princípio, então, ele tem a tendência a assegurar que a confissão seja válida em seu contexto completo, evitando que as partes dessas sejam isoladas, utilizando para benefício de uma das partes. Ou seja, você vai levar em consideração tudo que ele falou, não só um trechinho para usar em benefício próprio. A própria ideia do processo, ele tenta resolver o litígio da maneira correta. Não é só porque é uma parte que quer utilizar um trechinho lá que vai ser válido. Não.
tem que analisar todo o contexto, tudo que a parte confessou tem que ser analisado, certo? Tanto é que essa característica de invisibilidade, ela é eu ia falar que ela é absoluta, mas ela tem a exceção, né? Então, ela é uma característica própria da confissão. A exceção aqui apresentada, como o próprio nome já diz, é uma exceção à regra. A regra é que ela é indivisível, todo o seu contexto é válido, tudo que é a confissão ali é válida, certo? Então, para a próxima aula, eu ia dar. Jesus, amado, esqueci, não consigo escrever. Eu consigo escrever, é isso. Prova TST. Como é que tá aqui? TST Nhau. TST Nhau. Legal. Parabéns. Não sei escrever mais. Perdi a capacidade de escrever. Próxima aula, então. Que nós falaremos prova testemunhal, inspeção judicial e vou tentar dar introdução à sentença. Prova testemunhal a gente já viu. Também aconteceu no sobre julgamento. Continuando também a ideia aqui do que a gente viu do depoimento pessoal. Certo? Galerinha, espero que tenha ficado bom. Tivemos alguns contratempos hoje, né? Durante a aula. A aula tá acabando um pouquinho mais tarde, porque teve algumas questõezinhas ali. Mas eu espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer coisa, tamo aí, só chamar. Vamos dar um comentário se quiser. Faça o que você bem entender, que eu vou observar. E vou ficando por aqui então, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Não perca a aula que vem. A aula que vem, prova testemunhal, inspeção judicial, começo de sentença. Importantíssima. E já vai decretar, talvez, a parte final, né? Já entrando na parte final, né? Porque agora que eu vi que o Chacon também deu ação rescisória e coisa julgada. Nós também teremos essa aula pelo visto, então. Mas a ideia é que a gente já vai entrando aqui numa parte final do que a gente tem da linha processual até a gente depois ver que existe a fase recursal, a fase executória, mas que não vai ser dada esse semestre. Vou ficando por aqui. Abração para vocês. Boa tarde, boa noite, bom dia. É nóis.